Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Giral, nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Prazer enorme estar aqui. Eu quero informar que você pode participar do programa Giral. Aliás, o que ficou combinado na última edição é de que a primeira pessoa que telefonar para o telefone 99231 2054, 99231 2054, vai ganhar essa bonita camiseta, com uma camiseta amarela bonita, com a logomarca do Giral, sua quase rádio na web. Então, a primeira pessoa que ligar aqui para participar, para falar conosco, para dar uma opinião, para fazer alguma crítica, por favor, primeira pessoa que fizer isso vai ganhar uma camiseta do Giral. A nossa produção aqui caprichou na produção dessas camisetas, ficaram muito bacanas. Bom, o programa de hoje, excepcionalmente, nós vamos retomar com 3 entrevistados, perfeito? O primeiro entrevistado do dia, nós vamos chegar ali até por volta de 10h30, mais ou menos, vai ser com o chefe da casa, né? O publicitário, o marqueteiro político, Alan Kennedy, ele que é junto com a Bianca, são os que conduzem os trabalhos aqui na Rio Branco Filmes. E por que nós vamos conversar com o Alan? Porque ele e a Bianca Hoffman, eles participaram de uma imersão em Brasília, um trabalho, quando fala imersão, que diabo é isso? É um trabalho intenso, é uma grande carga de trabalho, um grande volume de trabalho em um curto período de tempo, né? E isso foi lá em Brasília, falando sobre o quê? Sobre política, falando sobre estratégias de comunicação, claro, focadas na questão das campanhas eleitorais. Então, a primeira conversa vai ser com o Alan Kennedy. A segunda conversa do dia vai ser com o professor, o educador Hildo Montezuma. Professor e educador Hildo Montezuma vem falar conosco aqui, sobretudo, a respeito da vinda de um importante escritor, jornalista, que é o Breno Altman. Ele estará conosco amanhã, sexta e sábado aqui no Acre. Uma extensa agenda que está sendo articulada com o apoio à ADUFAC, Associação dos Docentes do Acre, dos professores da Universidade Federal do Acre, está trazendo o Breno Altman para cá. E também o apoio, deixa eu, para eu fazer justiça, né, às pessoas e instituições que estão trazendo o Breno Altman para cá. Primeiro que ele não vem sozinho. O Breno Altman estará aqui com o Walid Rabah. O Walid Rabah, ele é presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil. E claro, né, quem acompanha esse problema a respeito dos conflitos ali na faixa de Gaza, sabe que o Breno Altman tem sido, apesar de ter ascendência judaica, ele é um crítico do sionismo, não é? Aliás, o nome do livro dele que ele vem lançar aqui é Contra o Sionismo. Perfeito? Então, a ADUFAC está trazendo, junto com o apoio do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil, e também o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, o SEBRAPAZ. Esse é o segundo entrevistado do dia. E o terceiro, vamos conversar. Eu vou colocar como escritor, né? Porque eu não sei se ele ainda se considera um jornalista, não sei se eu vou ofendê-lo falando assim, mas o Toinho Alves é o terceiro entrevistado do dia de hoje, vem falar sobre a sua última obra, a obra Encantes, né? O Toinho já está nessa pegada aí de escritor já há algum tempo e vamos entender um pouco qual que é esse espírito da coisa. Perfeito? Então esse é o programa Giral. Olha, a gente se esforça para trazer para você aqui o que há de melhor. Eu acho que o programa hoje está no nível
Muito bom. Alan Kennedy, seja bem-vindo ao programa Giral. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui. Então, para mim é uma grande honra e uma felicidade, né, poder participar do Giral. É um programa que nasceu, né, de uma boa ideia, com certeza. Ele nasceu de um tema que é acriano, que foi resgatado pelo seu nome, Giral. Exato. E Giral, para mim, ele é uma forma de comunicar com as pessoas da forma mais simples que a gente conseguir, né? É uma linguagem de rádio, quase rádio Rádio na na web. web. E essa pegada desse programa nos traz muitas memórias boas do que é ser acriano, da nossa acrianidade, né? Tanto pelo nome quanto pelo contato com as pessoas, né? Pelos assuntos que você traz aqui, com certeza que são relevantes para a nossa sociedade. Você tem lembrança de Giral? Poxa, com certeza. Fazia Eu danação ali embaixo, não? fazia danação, pegava lama, jogava no meu irmão, porque, gente, para você que não sabe, Giral era sabe, uma janela de casa de madeira, e os nossos pais construíam isso aqui, uma madeira para o lado de fora da janela, onde minha mãe e minha irmã ia lavar a louça no Giral. E ficava ali lavando louça, a água escorria para fora, com córrego, geralmente. Isso é uma questão que eu posso dizer assim, cultural dos acrianos, porque todos passaram por isso, né? Os Coava o mais café por antigos. ali também? Coava o café por ali, ficava papeando, né? Tomava café ali na mesinha do lado na cozinha. Essa é a cultura do acriano desde o seu início, né? Desde os seringueiros que vieram morar aqui. Mas para mim é muito feliz essa minha visita aqui no Giral. Que bacana. O Alan, você esteve junto com a Bia. Sim, Eu queria agora já focar mais no motivo da nossa conversa. Você esteve participando de uma imersão. sim, sim. Explica para a gente o que é isso, o que vocês foram fazer lá efetivamente, que impressões você traz desse encontro. E tá, o Imersão, eu estou participando, aliás, o Imersão eu participei já fazem 3 anos. Em 2022, eu participei do primeiro Imersão online. Não tive condições financeiras de ir até Brasília para participar presencial. A gente sabe que uma das pautas, inclusive, que você sempre discute aqui, é a dificuldade que o acreano tem, né, de se deslocar via aérea para qualquer lugar do país. A gente sabe que custa caro. Imagina para quem não tem acesso a recursos e precisa viajar porque está doente, né? Mas, enfim, falando do curso, participei em 2022 online, 2023 presencial em Brasília já, e agora 2024 presencial também. 2023 fui sozinho para absorver todo aquele treinamento de marketing político que a gente recebe de professores que posso dizer que são altamente conceituados no Brasil, São autoridades na área. são autoridades na área. O professor Marcelo Vitorino, por exemplo, ele presta consultoria para o TSE, entendeu? Então, algumas leis eleitorais, eles procuram os profissionais, né, de maior renome para discutir o que mudar na lei eleitoral e como fazer o pleito eleitoral ser melhor. Então, são pessoas que têm intimidade com a questão da legislação, Sim, tanta intimidade que, inclusive, pelo que você está falando, podem até interferir nelas, e né? até interferir, exatamente. Por exemplo, agora a gente teve quase uma mudança na lei eleitoral, né? Foi uma mini reforma eleitoral. Tiveram coisas que mudaram e outras que não. E numa dessas oitivas que houveram para a lei eleitoral ser reformulada, esse nosso professor Marcelo Vitorino estava lá, né, comentando e falando o que poderia melhorar para que as eleições ficassem mais fossem que elas fossem mais tranquilas, posso dizer Do assim, ponto de vista do legal, ponto de vista legal, mas que elas tivessem mais lisura no ponto de vista jurídico, entende? Porque, por exemplo, se você olhar hoje uma situação que corre muito nos bastidores de uma eleição, você pode contratar um influenciador para estar pedindo voto para você? pode? Não, Não pode. não pode. Entendeu? Mas muita gente que não tem esse conhecimento da legislação eleitoral quer fazer. Então, quer dizer, uma pessoa que esteja te assistindo agora, que quer ser candidata, essa pessoa estava com a intenção de contratar um determinado
digital influencer? Digital influencer para pedir voto para ela. Não pode. Não pode. Não pode. Há uma argumentação lógica para isso? Há uma argumentação por conta de um influenciador que já tem o seu trabalho direcionado para influenciar pessoas e ele ganha por isso, ele funciona como se fosse uma empresa. Seria o equivalente, Alan, deixa eu te interromper, já pedindo perdão. Sim. Seria o equivalente a contratar uma grande dupla sertaneja, um grande cantor conhecido, para fazer um comício e tal. Está na mesma ordem de grandeza, né? Exatamente. Porque essas pessoas que têm a sua reputação, que têm muitos fãs, que têm muitos seguidores, elas com certeza influenciam opiniões. E na legislação eleitoral isso não é permitido. Outra coisa que nós tivemos mudança do último pleito para cá. Esse ano pode ter showmício, desde que o cantor ou o artista não receba nada por isso. Tu acha que isso vai acontecer, Itan? Se eu acho que isso vai acontecer, o quê? A contratação de um showmício? Você acha que, por exemplo, um grande cantor famoso, Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Leonardo, vão fazer showmício para político esse ano? Para showmício mesmo. Reunir várias pessoas em um lugar e ele fazer a sua apresentação musical para aquelas pessoas sem cobrar nada por isso. Olha, eu vou colocar um problema aqui no geral, então, para você, já que você colocou essa possibilidade. Eu imagino que seja bem possível. Numa grande capital, numa estrutura grande, um artista desse bonitão aí, famoso, etc., teoricamente, ele faz o show de graça. Sim. Uma vez eleito, aí vamos ver a fatura chegando mais à frente. Isso não é possível, não? É possível. Dessa forma, sim. Dessa forma mais espertinha, com certeza é possível. Mas não só aqui no Acre, o Ministério Público, inclusive, está de olho em todas as apresentações artísticas, né? Por exemplo, a gente teve um caso aqui recente, em Sena Madureira, que o show quase, se não me engano, foi embargado de uma dupla sertaneja, porque o Ministério Público bateu em cima e queria saber como que estavam pagando aquele cachê daquele artista, sendo que a prefeitura não estava tão bem das pernas assim. Vamos combinar, né? Os nossos municípios, com tantas outras prioridades, o gestor entender que a contratação de uma dupla sertaneja, seja lá ela qual for, não quero saber se é sertanejo ou não, mas um artista caro para a realidade daquele município, sim. Falta de bom senso, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Eu que sou estudioso dessa área do marketing político e tenho boas referências como essas que a gente se destaca daqui para ir para Brasília, aprender, entrar naquela imersão, realmente que é uma imersão. Você fica 4 dias, das 14 horas às 20, aprendendo e absorvendo o máximo de conteúdo possível. A gente entende que a política ela não está nessa parte de ser amostradinho como os políticos entendem hoje, né? A política ela é muito além disso. A gente, por exemplo, como profissional dessa área, a gente faz a persona do político aparecer bem para a população. Mas, se ele não tiver um bom mandato, não tem marqueteiro que resolva. A rejeição dele vai estar lá em cima. E a gente conhece casos aqui no nosso Acre que é assim. Você teve dificuldades? Não sei se você já deu tempo de reunir a sua equipe para poder fazer uma avaliação, uma imersão interna. Ah, não, a gente vai fazer ainda. Porque é o seguinte, você lá com essas pessoas que são autoridades na área, que pensam o marketing político no país, vocês discutem as questões legais, as questões de ordem jurídica. Sim. Isso é um aspecto importante para o debate. No entanto, você, como marqueteiro político que atua no Acre, você precisa trazer aqui para a campanha local a cor local, a acreanidade. Sim, sim. O que é isso? Você pegar os aspectos gerais, legais, aquilo que a legislação exige, sim. Respeitar isso, colocar isso para o candidato e, ao mesmo tempo, dar essa acreanidade ao teu trabalho. Como é que é isso? Então, eu posso te dizer que a gente tem uma certa dificuldade no Acre, e eu vou te falar aqui de 2 pontos especificamente, que se diferenciam dos outros estados. A nossa formação, a minha formação e todo esse treinamento, tudo isso que a gente recebeu estando em Brasília nessa imersão,
A gente estudou vários cases de sucesso de campanhas passadas, de, por exemplo, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, com todo um engajamento evangélico na Igreja Universal, tendo que falar para os cariocas que é samba, é funk, é pancadão, e mesmo assim ele foi prefeito do Rio de Janeiro. Então, qual foi a estratégia que o marqueteiro, à época, o Marcelo Vitorino, conseguiu convencer aquelas pessoas que a melhor opção seria o Marcelo Crivella, né? Então, essas estratégias, todo esse cacuete, como a gente chama aqui no Acre, a gente pega essas informações e tenta adaptar à nossa realidade. Ponto. Especificamente no Imersão de 2024, que a gente acabou de chegar, chegamos segunda-feira, hoje é quarta-feira, por isso que a gente não conseguiu reunir a equipe também para transferir todas as informações que precisam para esse ano. A gente estudou muito um caso que é de Boa Vista, do prefeito Arthur. E o caso de Boa Vista ele se parece um pouco com o Acre, porque é norte, é uma forma diferente de comunicar do sul do país. Então, assim, entenda que todo o treinamento que a gente vem recebendo, que eu venho recebendo durante esses anos, com a experiência que eu já tenho antes disso, como acreano, nas campanhas que eu trabalhei aqui no Acre, eu faço meio que um misto do melhor que eu consigo trazer do restante do país e de outras campanhas para a nossa realidade aqui. O Marcelo Vitorino, em certo momento, ele falou, ele e a professora Natália Mendonça, que é expert no país em impulsionamento para políticos, né? A Fabiana Vitorino, que é uma jornalista incrível também, que também era professora do Imersão. A gente discutiu e aprendeu muito com eles, e eles levaram essa realidade do estado de Roraima, especificamente de Boa Vista. Um dos pontos que eles falaram: eu sempre trabalhei em campanhas eleitorais no sul do país, em qualquer estado, mas quando a gente foi para Roraima, a gente aprendeu o que é o norte. Opa, por quê? Entendeu? A cultura é diferente, as pessoas são diferentes, o calor, a emoção na hora de fazer uma campanha eleitoral, como que você comunica com essas pessoas que moram tão distante do restante do Mas país. espera aí, quando eles falam a respeito dessa emoção, desse calor, dessa vibração, Até as cores, a vibração das cores de uma campanha lá foi diferente. disseram eles. Sim, porque lá a campanha tinha que ser toda colorida, ninguém gostava de ou azul ou vermelho como é no Acre. Mas me explique direito, essa vibração e essa energia guarda relação com uma campanha mais provinciana, ainda mais nos moldes de Odorico Paraguaçu, um pouco isso, não? Não, não, não. De que Eu acho. forma, então, essa vibração, essa energia toda, aqui no norte é diferente? Porque me parece, Aham. eu, eu, eu posso estar errado no raciocínio, pelo que eu ouvi de você agora, é que eles entendem que o norte foi uma escola para eles, porque o sul e o sudeste já está uma campanha mais matemática, mais exata, mais estatística. E aqui não, ainda se sente aquela coisa, aquela vibração da militância nas ruas. Militância nas ruas. As nossas cidades no norte são diferentes, Itan. Tem o deslocamento entre uma e outra, e elas geralmente têm uma grande distância entre uma e outra. Se você faz campanha em São Paulo, por exemplo, o limite de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, é uma rua. E como é que você comunica com duas pessoas que vivem no mesmo ambiente, mas que um vota numa zona eleitoral e é um candidato à prefeitura, atravessando a rua, o outro é outra zona eleitoral e outro prefeito, entende? Mas essas duas pessoas, se duvidar, elas participam do mesmo ambiente e elas consomem o mesmo serviço público. Por quê? Porque de uma cidade emendada para outra, se esse posto de saúde aqui não está funcionando, ele vai no outro aqui do lado. Sem dúvida. Mas ele vota aqui. No nosso Acre, lá em Roraima, no Amazonas, Rondônia, é diferente. As coisas são mais definidas, Mais né? definidas. Você tem locais que, para chegar em outro, por exemplo, a gente aqui para chegar em Sena Madureira é 150 quilômetros. Tem parentes lá que vão, por exemplo, pedir voto para um candidato aqui, para outro parente, mas o cara não vem para Rio Branco votar, ele vota lá em Sena Então, Madureira. essa separação geográfica já, digamos, Já deixa a gente deixa. deixa mais definido e deixa a gente mais provinciano, como você falou. É muito diferente de São Paulo. Lá, São Paulo, Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, é outra pegada. Então, aqui, a- assumindo, admitindo esse raciocínio seu, Sim, fazer campanha em Rio Branco é muito diferente de fazer campanha em com certeza. Sena Fazer campanha Madureira. no Acre é diferente. Fazer campanha em Rondônia é diferente. E a sua empresa, ela atende a todo o estado? Sim, sim. Tem A gente. capacidade para isso? Então, eu posso até te ser
Pretencioso, vou ser pretencioso, pronto. Porque todo marqueteiro ele é meio orgulhoso, né? É meio amostradinho. É meio amostradinho, como é o meme do momento. Posso te dizer que a nossa bagagem de conhecimento, de produção, de experiência em campanhas eleitorais, nós temos condição de fazer campanha em qualquer lugar do país. Com certeza temos. É mesmo? Sim. Sabe por quê? Porque o conhecimento, a formação que a gente adquiriu, inclusive no Imersão Eleições, a gente não consegue utilizar muito aqui no Acre. Aí vem o segundo ponto que eu iria te falar. Em estados como o Acre, e não tenho medo de falar isso, Roraima, aqui para o norte, sabe o que o político acredita? Na compra de voto. Ele prefere incorrer no crime eleitoral do que pensar a estratégia e conversar com as pessoas para que ele venha ganhar uma eleição. Aí tem gente que chega para mim e diz, não, mas isso é do jogo. É um jogo muito escroto, porque quem compra voto, ele não está preocupado em fazer um bom trabalho de um mandato, ele está preocupado em estar no poder. Essa é a minha visão. Alan, mas tu é marqueteiro eleitoral, tá falando isso. Eu falo porque é o que todos não falam. Quando essa questão bate na tua mesa durante a campanha? Questão da compra do voto. Eu faço a minha orientação profissional. Minha orientação profissional é que você não faça isso. Se você quiser fazer, o risco é totalmente seu. A sua empresa não se envolve nesse nível de conversa? Não. O político, mas é mais fácil assim, eu digo, é mais fácil, mas não é o certo. E se você cometer esse crime, você vai responder criminalmente por isso, claro. Deixa minha empresa Deixa fora. minha empresa fora. Eu prestei meu serviço e não quero rolo com isso. E quem me contrata já sabe, quem me conhece já sabe, a gente presta o melhor serviço e a gente tenta entregar mais do que a gente é contratado. O nosso entregável, eu sei que ninguém tem do que reclamar. Eu vou aqui fazer uma provocação, lembrando também Sim. uma outra referência para você, que é o publicitário Washington Oliveto. Sim. Fazer campanha é o mesmo que vender sabão em pó? Não. Olha lá. Não. Olha só, eu que venho da área da publicidade, tá? Antes de montar a Rio Branco Filmes em 2018, eu aprendi com dois caras que são excepcionais aqui no Norte, que foram meus professores, que foi Davi Santé e Gilberto Braga. Excelentes. Excelentes professores, né? Eles sabem fazer política, sabem fazer campanha. E na área da publicidade aprendi demais com eles. E a gente, como marqueteiro político, a gente pega o que tem de melhor na publicidade e aplica nas eleições, que é o poder de convencer as pessoas através da emoção, através do convencimento de opiniões, entende? E na publicidade é isso. Você pega um sabão em pó, que está dentro de um pacote, que não tem rótulo ainda, e se ele não tem rótulo, ele vai ser só um sabão em pó, igual de todo mundo. Mas quando você coloca um rótulo, coloca um filme publicitário de uma pessoa lavando aquela roupa, e lavando a roupa suja do filho, e depois o filho abraçando a mãe com aquela roupa suja, e ela sorrindo pro filho e dizer, deixa isso mesmo, menino. Aí tu começa a mexer com o emocional das pessoas, e a pessoa começa a deixar de olhar para o sabão em pó como um simples produto e dizer, não, esse cheirinho aqui de sabão é quando meu filho chega, entendeu? Eu tô te contando aqui toda uma narrativa que é assim que a gente constrói um roteiro publicitário. Mas, olha, por esse raciocínio... E essa mágica ela tem que acontecer também nas eleições. Pois é. Pegando isso como um ponto de partida do raciocínio, você seria honesto o suficiente para admitir que em uma campanha política, sim, em uma campanha eleitoral, os programas de governo são um detalhe que o que vale mesmo é manejar a emoção? Sim, com certeza, Itan. Um programa eleitoral, se ele não tem alguns passos que a gente segue quando está planejando uma campanha, ele é só mais um vídeo bonito, entende? Um jingle, ele é só mais um jingle chiclete se ele não comunica com as pessoas da forma que precisa. Entende? Antes de começar uma campanha eleitoral, o marqueteiro, o coordenador de campanha, ele tem que ter todo um trabalho de pesquisa e planejamento. E falando em pesquisa, eu não estou falando de pesquisa para dentro da bolha. Porque tem partidos, inclusive, se você quiser, a gente fala depois, que ele só faz pesquisa para dentro da bolha e só apresenta para o candidato resultados que estão falando bem dele. Entende? Isso é o pau que rola. Isso é o pau que rola em qualquer lugar. E isso é uma forma errada de se fazer campanha. Porque se tu não faz uma campanha, uma pesquisa que ela te mostra o resultado real do que as pessoas estão pensando para a sociedade,
de como que está o nome da rejeição do candidato, como que o estrategista vai bolar uma campanha que seja assertiva e que traga resultados. Por exemplo, se na nossa cidade, vamos falar aqui de capital, todo mundo está reclamando de buraco, não adianta, não adianta o candidato principal ou quem está no cargo ficar falando que está asfaltando a cidade toda. Mas as pessoas estão vendo o outro lado. Se ele não visita um bairro lá no Calafate, lá no Caladinho, se ele não anda nesses lugares e para ele só chega resultados positivos, ele vai fazer uma campanha totalmente errada, com base em dados errados, entende? Então, ela, assim, a relação entre o marqueteiro e o candidato, ela precisa ser muito sincera e precisa ser muito bem planejada, porque se estão falando mal do candidato, ele tem que engolir seu orgulho e ver o que consegue fazer para resolver. Vamos falar um pouco da classe política. Sim, A classe política, essa mesma que você disse ainda há pouco, que muitos entendem a compra do voto como se fosse a grande estratégia, a de, maioria. de que forma trabalhos como trabalho da tua empresa qualifica a própria classe política, ajuda a qualificar a própria classe política? Porque, olha, eu me lembro, por exemplo, você citou aí o Gilberto e o Davi, né, que são Aham. duas, para nós aqui, são duas referências, Referências, né, sim, sim. nessa área do marketing político. Eu me lembro quando eles trouxeram, ainda no governo de Orley Cameli, aquela ideia do coraçãozinho pulsando, aquilo ali, para a época ali, foi uma coisa que foi Pegou, um símbolo importante, né? sim. Uma coisa tão simples que hoje é um recurso até banal, Aham. mas assim, mexeu, aquilo ali foi a ideia da emoção, né? De que forma esse tipo de trabalho que você desenvolve ajuda a qualificar, de ver nesses detalhes uma estratégia importante que espelha aquilo que o candidato está querendo E, emplacar? hoje, no Brasil, existe um movimento, por conta do passar dos tempos e das campanhas, né? Se você for olhar lá para trás, existiu tanta corrupção pós-campanha, mesmo com candidatos ou políticos que convenceram muito bem as pessoas através da emoção, que hoje eu posso dizer que o eleitor ele não está tão preocupado com isso. Ele até pode ser, em certo momento da campanha, convencido pela emoção, mas hoje ele está muito preocupado com a verdade. Ah, você então está dizendo que o eleitor está se preocupando mais com o programa de governo, por exemplo. Exatamente, porque é o benefício que vai chegar na porta dele. Então, se você pega aí um candidato que vai à reeleição, por exemplo, que não cumpriu nem 70% do seu plano de governo na campanha passada, e se o eleitor recebe essa informação, se ele presta atenção nessa informação, com certeza ele vai olhar para o outro lado. Não vai olhar para esse camarada, entende? Se você for olhar para políticos que estão despontando no Brasil, eles estão muito mais blogueirinhos, muito mais comunicativos no tete a tete ali com a população na rua do que em gabinete. A gente tem um exemplo que é o Alisson Bezerra, que eu gosto muito de me inspirar naquele camarada. Ele é o prefeito de Mossoró e ele, Mossoró, no Rio Grande do no Rio Grande Norte. do Norte, ele é um camarada que ele está sempre na rede social, mas se você vê como ele está na rede social, ele está sempre apresentando benefícios para a população, ele está sempre passando em alguma rua e as pessoas acenando para ele, meu prefeito, poxa, obrigado pela escola, O meu prefeito chegou lá meu, também, pai. obrigado pela escola, obrigado pela creche do meu filho, obrigado. E não é nada forçado. O camarada tá passando na rua e as pessoas estão buzinando para ele e acenando. Entendeu? Então, ele trabalha com a verdade. Se você for olhar um vídeo do Alisson Bezerra, você se emociona. Por falar em verdade, deixa eu te interromper. Por falar em verdade, Aham. não sei se você vai entender isso como uma ironia, Ah, como é que o jornalismo é utilizado por vocês nessas estratégias? Eu pergunto isso sim. porque você está falando aí, lembrando do prefeito de Mossoró. Aham. E eu vou lembrar aqui um- uma personagem que o próprio jornalismo está colocando em evidência, pensando na campanha presidencial de 2026. E eu estou falando do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sim. O jorna... a retórica do governador de São Paulo soa bem para os grandes jornais, para Sim. as grandes televisões, para a grande mídia. Pergunto, como é que o jornalismo é utilizado por vocês, marqueteiros, como uma estratégia de campanha? Bom,
quando estou em campanha e atendendo um cliente, a figura do jornalismo, ela é uma das principais ferramentas que a gente consegue noticiar boas coisas para o político, para a imagem do político. E isso é construído de forma natural, porque o jornal é uma empresa que emprega jornalistas e tem alguns jornalistas que eles são até mais capciosos, que eles são mais agressivos em falar em um mandato. Mas tem outros que já são mais brandos. Mas, assim, a ferramenta do jornalismo, para mim, ela é importantíssima. Não incomoda? Não incomoda. Eu utilizo jornalistas... Utilizo é difícil, né? Eu contrato... Foi um ato falho. Foi um ato falho. Me desculpe aos jornalistas. É uma profissão que eu respeito muito e que eu trabalho, insiro na minha equipe bons jornalistas para atender meus clientes. É uma ferramenta que a gente precisa em qualquer campanha eleitoral. Mas ainda falando de narrativa, hoje as pessoas estão preocupadas com a verdade e com narrativa de um candidato ou de um nome que está despontando para uma candidatura. E o jornalismo, ele é uma peça fundamental para a construção de uma narrativa. Se você tem um bom mandato, às vezes vai aparecer uma notícia e outra ruim sobre você, claro, porque eles têm que fazer seu papel e o papel do jornalista é notícia. Mas você terá muito mais notícias positivas no seu mandato se você estiver trabalhando direito. Agora, se você não tem um bom trabalho ou se você passou alguns anos sem fazer nada e deixou para fazer tudo só no último ano de eleição, porque disse que é ali que vão lembrar de você, aí fica difícil você querer ter uma boa narrativa, querer ter uma boa imagem frente à sociedade. Com certeza os jornalistas vão fazer o seu papel e vão noticiar a notícia ruim. Você não está fazendo nada, entende? Aí é difícil desconstruir isso em uma eleição. O interior do estado do Acre, o que você destacaria? Quais são as grandes cenas que você destacaria para essa campanha de 2024? Vejo com bons olhos, posso estar errado, mas vejo com bons olhos a candidatura da Jéssica Salles em Cruzeiro do Sul. Vejo com bons olhos. Eu creio que ela tem grandes chances de vencer o Zequinha, prefeito de Cruzeiro do Sul. Mesmo ele sendo um prefeito do partido do governador, que tem um trabalho realizado por lá, mas a Jéssica Salles, ela tem uma narrativa construída de deputada federal que o povo é apaixonado por ela, não sei o que acontece. Eu acho ela um grande fenômeno ali no Juruá. E tem o sobrenome, né? E tem um sobrenome, uma família tradicional, politicamente posicionada, né? E creio que ela tem grandes chances lá. Inclusive, Jéssica, você ainda não me conhece, mas se você precisar de um marqueteiro... Estamos aí, né? Estamos aí. Sena Madureira. Sena Madureira Gerlen, deputado de mandato, já tem construído também a sua narrativa e trajetória política de oposição ao atual prefeito. Mesmo o atual prefeito tendo ali sua força política, mas posso até dar uma consultoria gratuita aqui para o prefeito, que as pessoas elas lembram de quando um prefeito é mal comportado. Tipo, quando ele vai na Câmara Municipal querer sair na porrada com o vereador, isso é notícia, que inclusive nossos amigos jornalistas produzem. E as pessoas lembram disso. E com certeza, quando você se autodestrói a sua imagem, não tem como você dizer assim, ah, não, agora eu vou botar alguém lá que é meu candidato para ser o prefeito, no caso dele, né? Então você destaca Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Sena ali, porque Madureira. vai ter uma briga danada ali entre Sim. o atual... Briga também em Feijó, porque tem um delegado que está com uma narrativa muito boa, delegado Railson Soares, se eu não me engano. Ele está ali de uma forma disruptiva contra os caciques da política antiga, eu acho que é assim que ele está falando na rede social dele. E o homem está andando para todo lado, subindo e descendo o rio de barco, conversando com as pessoas. E o atual prefeito, que é o Kieffer, ele está... Kieffer Cavalcante. Kieffer Cavalcante. Ele está trazendo um antigo prefeito, se eu não me engano, para ser a sucessão dele. Não sei se isso funciona, porque a transferência de voto ela é muito complicada em uma eleição. Conversei com o professor Francisco Nepomuceno, o Sim. carioca, Uhum. numa entrevista que fiz para o site AC 24 Horas recentemente, e ele lembrou que Chapuri, para o Partido dos Trabalhadores, é uma prefeitura que é, digamos, simbolicamente importante para que o partido mantenha. Sim. Chapuri, você entende que é uma arena
estratégica também para a minha referência aqui é discussão sobre marketing político e aplica Sim, sim, isso. sim, sim. Você acha que Chapuri ou não, ali vai ser como sempre foi? Rapaz, o, o PT, o partido de esquerda, ele tem tentado manter toda como é que se diz? Essa construção da esquerda no município de Chapuri, né? Por conta de todo o movimento sindical e tudo mais. É, mas não sei se consegue sustentar ainda, né? Isso aí tudo também tem que ser baseado em pesquisas. Se você Bom, o brasileiro tem o mesmo histórico e o é, PT. foi tirado, bem É, dizer, de lá. Então, Fernando Hassen agora está em outra pegada, está em outra situação. Creio eu que essas pessoas que ainda tentam manter sua narrativa política, sua opinião política e sua, como é que se diz, sua ideologia em certos municípios, elas têm que ter bastante força no pleito desse ano. Porque mesmo com o presidente sendo de esquerda, sendo PT, no Acre a gente ainda tem aí, uma grande porcentagem de direita. 70 e poucos por cento. Se você for olhar primeiro e segundo turno de Bolsonaro, no Acre, mesmo com o Lula ganhando, foi 65, se eu não me engano, primeiro turno e 72 no segundo turno. Então, assim, o acreano, na sua máxima, a maioria é direita, é Bolsonaro. Isso eu estou sem falando de dúvida. votação, né? Aliás, você coloca um aspecto importante que acabou me escapando aqui. Aham. De que forma essa falsa polarização facilita o trabalho do marqueteiro? Olha, a gente teve a polarização de 2018, né, que foi o grande boom, que era fora PT e pronto. E a gente costuma dizer que se fosse para utilizar bem o Procon, a gente tinha que colocar o Bolsonaro no Procon. Porque ele ganhou uma eleição dizendo que ia tirar o PT e não tirou, ia destruir o PT e não destruiu, porque a narrativa dele foi uma narrativa falha. Não é assim que você destrói uma ideologia política em um país com proporções continentais como é o Brasil. Mesmo ele tendo arrasado assim dizem os bolsonaristas, né? Arrasado nas eleições de 2018, a gente sabe que na de 2022 não foi tão assim, porque ele prometeu e não entregou aquilo que era para ser entregue. Mas aqui em Rio Branco o espatifado foi grande, não foi? Pois é, o espatifado foi grande. Então, a gente pode até analisar que, mesmo o Rio Branco e o Acre sendo o tamanho que é, as pessoas ainda acreditam muito nessa narrativa da extrema-direita. Não sei se porque a nossa pecuária é muito forte e todo fazendeiro é bolsonarista, nunca vi isso, né? A bancada pecuarista, ela é toda bolsonarista. Mas tem lógica, não tem? Pode ser que tem. O Ó, estranho era que se não fosse. se for analisar a nossa história de criação do nosso estado do Acre, a gente foi colonizado por seringalistas, Exato. não é? São os patrões, né? São os patrões, são pessoas que tinham dinheiro, Exato. traziam os nordestinos para cá para quase escravizar e muitas vezes Sim, escravizava, sem dúvida. escravizar para trabalhar para eles continuarem ali naquele poder. Então, é meio que é histórico Mas isso. facilita ou não? Você acha que o trabalho do marqueteiro, colocando as coisas de forma polarizada, isso facilita ou a Na ver... nebulosa ali no meio é que é bom? Aquela confusão é Não, que é boa? aí é que tá. Tem uma coisa que o marqueteiro gosta e tem a coisa que o cliente gosta. A gente tem que a gente tem que entender quais são as duas coisas diferentes. Para o marqueteiro, é muito mais interessante a gente construir desafios e mudar a opinião das pessoas. Porque aí tu tá tendo sucesso no teu trabalho. Se você pega uma polarização e você vai diretamente naquilo, eu creio que seja mais fácil de você trabalhar para o time que já está ganhando. Entende? Se eu tenho dados de que o bolsonarismo é 70% no Acre, e se eu pego um candidato que ele é o bolsonarismo roxo, ele vai ter que trabalhar bem para que essa narrativa dele de bolsonarista faça ele ganhar uma eleição. Por exemplo, o Bolsonaro esteve no Acre recentemente, acho que mês passado. Passou uma semana aqui, passou conversando com pessoas, teve evento para ele, foi no Quinari comer amendoim e se abraçou com o prefeito de Rio Branco. Mas, mesmo assim, o prefeito de Rio Branco não descola dos 30 e poucos por cento que ele está ali, não sobe. E o atual governador do estado, Gladson, tentou viabilizar a candidatura de Alisson Bisteni, que foi, não sei se foi frito, cozido, assado, mas ele foi dissolvido durante
Só teve desgaste na imagem do Alisson. Colocou ele como vice-prefeito, o pré-candidato. Colocou ele para vice do Bocalon e mesmo assim o Bocalon não subiu nada nas pesquisas. Então, por que estagnou? Bocalão é pesado? Rapaz, posso falar tecnicamente? Tecnicamente. Tecnicamente ele é muito pesado. E ele não construiu a sua narrativa de um bom prefeito, que é outro que, se for colocar no PROCON, prometeu e não entregou. Mas ele não colocou os tijolinhos ali na rua, ele não fez a casa com a madeira, ele não andou de trator, ele não utilizou as redes sociais, ele não é um prefeito online, um prefeito web, Oi, tá. diferente do... O que ele tem de diferente do prefeito de Mossoró, por exemplo? Sério que tu tá me perguntando isso? Vamos lá. Itan, uma coisa é a gente trabalhar para um cliente que ele... Eu estou falando como marqueteiro, como comunicador e com a publicidade no meio de tudo isso. Uma coisa é você trabalhar com um cliente que ele tem o que entregar de sua imagem, de sua narrativa, que seja verdadeira, que quando a gente publique um vídeo na rede social, as pessoas olham assim e dizem, aquilo ali é de verdade. Não é mentira, não. O prefeito de Mossoró, ele tem essa narrativa. Por quê? Ele foi um camarada que estudou numa escolinha de Taipa, saiu da cidadezinha dele, do interior, aliás, da região do interior de Mossoró, para ir para a cidade para estudar. Ou seja, era um jovem, uma criança que teve a sua curva de vencimento através da educação, de crescimento, e se tornou prefeito de uma cidade. E uma das primeiras realizações que ele fez foi ir lá no interiorzinho de onde ele nasceu, de onde ele começou, e aquelas escolas de Taipa onde ele estudou, que ainda tinham crianças estudando, ele derrubou todas e fez novas escolas. Aí quando a pessoa olha para esse histórico, diz, esse camarada é nosso, nasceu daqui, veio e fez tudo aquilo que ele sofreu lá no início. Aí, não sendo muito bairrista, como que você pega um candidato ou um político que nunca teve essa narrativa das pessoas humildes, que nunca sofreu com isso, que nunca passou fome, talvez? Não estou falando do nosso prefeito, estou falando de qualquer pessoa. E você coloca uma imagem de humilde nessa pessoa e quer que as outras pessoas acreditem nisso na rede social. Há um limite para a maquiagem, né? Há um limite. É isso que eu estou te falando e a gente comentou no início. Hoje as pessoas elas querem saber muito mais da verdade do que o super maquiado. Aquelas campanhas eleitorais que a gente fazia antigamente, que você tinha que mostrar aquele candidato super-herói, isso não convence mais hoje. Hoje o que convence é a pessoa que sabe o que é narrativa e reputação? É aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala. E aí eu te digo, se tirar o atual prefeito da sala, o que vão falar dele? Você não me faça essa pergunta. Então... Ô, Alan, eu queria agradecer, eu preciso encerrar o nosso programa, a nossa entrevista. Eu espero, sinceramente, que o trabalho da Rio Branco Filmes, assim como o trabalho das tuas concorrentes, ajudem a qualificar mais o debate público. Eu acho que esse é o grande desafio de vocês também, né? Olha, Itan, falando nessa qualificação do debate, para a gente encerrar, inclusive, a gente sai daqui do Acre para pegar as melhores experiências de profissionais renomados no país, justamente para trazer essa qualificação para a política do nosso estado. Ah, mas como assim, Alan? É porque se você traz esse conhecimento e toda essa bagagem de como fazer uma campanha certa, sem compra de votos e sem errar muito, você começa a qualificar os próprios políticos. Exato. Você chega para o candidato e diz, ei, não é assim que as pessoas querem te ver agora, elas querem te ver de outra forma. Não é mais naquela campanha de coronel que faziam atrás que, não, eu sou o dono aqui desse território, eu vou comprar todos esses votos aqui e todos vão votar em mim. Hoje em dia, a maioria das pessoas pega o dinheiro do político burro e vota em outra pessoa. Vota em quem quer. Essa é a real. Então, mais realista do que isso, tem muito político esse ano que vai se lascar porque ainda vai estar fazendo campanha na forma antiga. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui ao programa Giral. Espero voltar mais vezes, Itan, e muito obrigado novamente. Tá bom, vamos para o intervalo e já voltamos.